Amém? Amém. Capítulo 6, verso 8. O título diz assim: a lei do holocausto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. Será queimado sobre o altar toda noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá a sua calça de linho sobre a sua carne. E levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto à lenha. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre a lenha ele queimará, e a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aleluias! Podeis se assentar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, meu Deus. Aleluias. Buscando do Senhor uma palavra para essa noite, para essa igreja, o Senhor me trouxe Glória a Deus. essa palavra. Palavra do Antigo Testamento, palavra que hoje em dia não é muito vista, porém a palavra de Deus ela é completa. De Gênesis a Apocalipse, o efeito dela é falar com o homem, é direcionar o homem a um propósito, o propósito de Deus. E a palavra nessa noite ela vem falar de fogo. O que é fogo? Todo mundo sabe o que é fogo, definições de fogo. O fogo queima, arde, inflama, ele purifica, ele clareia, ele é determinado como luz, ele aquece. Por isso nós devemos ter fogo em nós, quando somos chamados por Deus, quando somos modelados por Ele, quando renunciamos o velho homem, nasce o novo homem, o novo ser em Deus. Temos sobre nós o Espírito Santo, que representa fogo dentro de mim, dentro de você. O fogo ele serve para muitas coisas. O fogo serve para aquecer o frio, ele serve para alumiar, ele serve para clarear, ele serve para queimar. O fogo ele vai ser usado na palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse você vai ver falar de fogo, desde lá do princípio até o fim. E o Senhor é aquele que tem propósitos em tudo que Ele faz e em tudo que Ele fala. Glória a Jesus. Glória a Deus. Acho que foi lá. Está bem. Então, a palavra começa dizendo assim: falou mais o Senhor a Moisés. Se o Senhor falou mais, é porque o Senhor já estava falando. Assim como o Senhor está falando no púlpito desse altar, assim como o Senhor fala nessa igreja, assim como o Senhor fala neste lugar, Ele continua falando. Ele continua falando, e quando Ele fala, Ele tem um coração que está aberto. Aleluia, está glória a Deus. Esperando por uma palavra. A palavra que vai levantar, a palavra que vai edificar, a palavra que vai encorajar, a palavra que vai te libertar, a palavra que vai te curar, a palavra que vai te direcionar ao teu propósito. Então quando o Senhor começa dizendo na palavra, falou mais o Senhor, é porque Ele já estava falando. E se Ele vai continuar falando mais, é porque Ele vai continuar falando. Agora, Deus fala, porque Ele sempre fala, Ele está sempre falando. A diferença é quem ouve. Porque ouvir é diferente de escutar. Escutar é tudo, a gente escuta, qualquer barulho, qualquer som. Agora ouvir é diferente. Ouvir é quando a gente se inclina para ouvir e entender o que Deus está falando. Glória e o Senhor está falando com essa igreja nessa noite. Aí o verso 9 começa dizendo assim: dá ordem a Arão. Arão era um sumo sacerdote. Os filhos de Arão eram sacerdotes. Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: essa é a lei do holocausto. Holocausto, para quem não sabe, era a oferta que era sacrificada a Deus, era algo que era oferecido a Deus, geralmente um animal. Lá no Velho Testamento, para expiação de pecado, de culpa, sacrifício de paz, sacrifício de oferta pacífica, como é esse que a gente está lendo. Então, assim, toda vez que as pessoas queriam sacrificar algo a Deus, era colocado sobre o altar, colocava sobre a lenha e mandava fogo.
E ali queimava e o Senhor recebia ali aquela fumaça e ele recebia ou não recebia aquela oferta. Aleluia. Aí quando o Senhor recebia, ele descia com resposta, assim como Deus desce com resposta para essa igreja. Quando a igreja se coloca na posição, a igreja se coloca na posição do altar. Nós somos esse altar hoje, o nosso coração é o nosso altar. Esse fogo ele não arde mais no altar lá do templo. O templo hoje somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, aquele que guarda, aquele que porta o Espírito Santo. Nós somos o templo e o nosso altar é o nosso coração. E se há fogo em nosso coração, ele está queimando. Mas se não há, aí fica difícil. Glória a Deus, aleluia. Aí ele estava explicando para Moisés, para explicar para Arão a ordem, a lei, a ordenança. Não é algo que a gente faz de conta própria, que a gente faz do nosso jeito, como a gente quer, como a gente entende que é. Era da forma de Deus, porque ele deu ordem. Ele falou que queria assim, ele falou que era desse jeito. Então ele dá ordem, ele explica com detalhes, porque a obra de Deus é coisa santa. A obra de Deus é coisa fina. E a obra de Deus a gente tem que fazer para Deus conforme a vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Nós somos chamados para servir e não para substituir. Deus não chamou ninguém para substituir ele, porque a glória é dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Ele não chamou ninguém para substituir, ele chamou para servir. E quando nós estamos a serviço, devemos servir conforme a vontade dele, conforme a ordenança dele, conforme o querer dele. Então ele dá ordem a Arão e fala: a lei do holocausto é essa: colocará o altar, colocará a lenha sobre o altar, colocará o holocausto ou a oferta e vai colocar fogo. Aleluia! Só que aqui essa ordem ela é contínua. Por isso que no último verso fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Não pode se apagar. Isso era uma ordem lá para o templo, isso era uma ordem lá para os sacerdotes, manter o fogo aceso o tempo inteiro. Fosse dia estava aceso, fosse noite estava aceso, fosse madrugada estava aceso. Era de manhã tinha que estar aceso, porque não podia se apagar. A ordem era para estar acesa a noite toda. Verso 9 diz assim: sobre o altar toda a noite até pela manhã, o fogo arderá sobre o altar. Glória, glória a Deus, aleluia. O fogo ele arde em cima do altar quando o altar está em ordem. A lenha representa a nossa busca diante do Senhor. Aleluia. Você já viu um fogo pegar sem lenha do nada? Não existe. Aleluia. O fogo só pega em lenha se a lenha estiver organizadinha. Para quem já, não sei, o povo que já morou em roça sabe como é que é. Se a lenha estiver organizadinha, o fogo pega. Mas se tiver tudo embaraçado, fumaça e não pega nada. É verdade. Tem que estar em ordem. E isso é uma representação do antigo para o novo, da lei para a graça, da lei de Deus para a graça de Deus, que hoje somos nós. Aleluia. Então, quando a nossa vida está em ordem na presença de Deus, o fogo pega, o fogo queima, o fogo arde e ele edifica. E o fogo ele faz o quê? Glória a Deus. A primeira função do fogo é mostrar. Toda vez que você está no escuro e acende o fogo, ele clareia. Ele mostra tudo. A palavra vai dizer em Lucas 15 que tinha uma mulher que perdeu uma dracma. Dracma era uma moeda muito valiosa naquele tempo e ela perde um e ela fica em desespero. Então o que ela faz? Ela chama as amigas para procurar. Só que aí a palavra diz que ela acende uma candeia que representa fogo, porque antigamente não existia luz de LED. Aí ela acende uma candeia e ela vê o quê? A sujeira. Ela não vê a dracma, ela vê a sujeira que está na casa. Aí a palavra diz, Lucas 15, que ela pega a vassoura e ela começa a varrer a casa. Aí quando ela vê que ela tira toda a sujeira, ela acha a dracma. Sabe o que é isso? Aleluia. O fogo ele tira a sujeira. O fogo te mostra onde você está errando. O fogo mostra aquilo que precisa ser renunciado, aquilo que precisa ser tirado. Aleluia. Às vezes a soberbia do homem, às vezes a ignorância, às vezes a falta de compreensão da palavra de Deus, às vezes um egoísmo, às vezes o ego. São coisas que precisam ser varridas, precisam ser tiradas, para que o fogo do Espírito Santo queima continuamente sobre o altar do nosso coração. E a palavra do Senhor para essa igreja nessa noite não é outra, mas é essa. Porque o fogo ele tem várias funções, ele tem várias determinações. A palavra vai dizer também em Levítico 10 que Nadab e Abiú, filhos de Arão, depois de consagradas sacerdotes, vão oferecer fogo estranho a Deus. Quem sabe o que é fogo estranho? Aleluia! Fogo estranho é o seguinte: você conhece o seu Deus, você conhece as leis de Deus, você sabe o Deus que você serve e você vai fazer coisa errada. E depois vem se apresentar. É oferecer fogo estranho
Você sabe que o que Deus fala, o que Deus manda, o que Ele ordena, e você faz errado. Você Glória oferece a fogo ti, estranho. aleluia. O que acontece? Antigamente era lei, Deus matava na hora. Hoje não, nós estamos na graça. Deus não mata na hora, mas Ele vai pedir conta. Aleluia. Se você está no caminho, você ainda está a tempo de consertar. Você está a tempo de renunciar e colocar no altar o fogo certo, o fogo para Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí como você identifica que o fogo certo é para Deus e o fogo estranho não é para Deus? Com as obras do Espírito Santo que habita em mim e você. Aleluia. É para isso que Ele chama Consolador. Sim, é por isso que Ele está dentro de nós. É por isso que Ele nos controla. É por isso que Ele nos consola. É por isso que Ele nos instrui. É por isso que Ele nos mostra o que devemos e o que não devemos fazer. Aleluia. Para que nós não ofereça a Deus fogo estranho. Glória a Atitudes ti, erradas, atitude contra o nosso próximo, porque a palavra vai dizer que os 10 mandamentos foram resumidos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então toda vez que nós violamos esse mandamento sobre Deus e sobre o nosso próximo, estamos oferecendo fogo estranho. Glória E quem é que te fala que você está oferecendo fogo estranho? O Espírito Santo. Não é o homem, não é a mulher, não é o pastor, não é ninguém. Você conhece a palavra e o Espírito Santo está sobre você. Glória para te a Deus. mostrar e para te conduzir. Então você não pode errar, você não tem como errar. Você erra se você não der ouvido. É diferente de ouvir e de obedecer e de escutar. Aleluia. Então a palavra do Senhor vai continuar falando, a chumadeira nele toda noite. Aí o verso 10 diz assim: e o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as suas calças de linho sobre a sua carne. Essa representação é porque assim, no templo tinha degraus e o sacerdote ele vestia a calça por baixo dos vestidos, porque quando ele subia os degraus não podia aparecer nem um pedacinho da carne do homem, porque senão ele era fulminado na hora. Está lá no livro do Levítico, no começo até o capítulo 5 em diante, vocês vão ver essas leis, essas ordenanças. Porque o ministério dentro da casa de Deus é um ministério sacro. Sacro quer dizer sagrado. É algo oferecido a Deus. O culto é para Deus. O culto é oferecido a Deus. A gente não faz culto para nós, a gente faz culto para Deus. Então o que a gente oferece a Deus deve ser santo, porque o nosso Deus é santo. Aleluia. Ele pede de nós santidade. Lá fora nós temos outros costumes, lá fora a gente faz o que bem entendemos, mas dentro da casa de Deus ele pede santidade. Deus. E Deus é um Deus que não muda. As leis do homem mudam, as religiões mudam, os ministérios mudam, a terra ela está em constante movimento, mas Deus não muda. E o que Deus requer do homem e da mulher é santidade sempre. Aleluia. Então o Senhor ele dá ordem, ele vai ensinando, ele vai instruindo, e ele fala como se vestir, ele fala como se portar, ele fala como eu devo viver, porque nós crentes temos que ser sal da terra e luz do mundo. Temos sim que mostrar a diferença. Temos sim que ser diferente. Mas hoje em dia tem o tal do uso e costume que é normal. É normal, estamos na terra, nós não saímos dela, nós estamos nela. Mas o crente ele tem que ser luz, ele tem que ser diferente. Ele tem que portar sim com diferença. Porque sobre nós habita o Espírito Santo de Deus. E a palavra vai dizer, e outra vez vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve. É verdade. Aquele que serve tem que ter diferença. Aquele que serve tem que ter brilho do Espírito Santo. Aquele que serve tem que ter qualidade de servo de Deus. Aleluia. Então ele levantará a cinza quando houver consumido o altar, consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Quando o Senhor fala de levantar cinza, não é levantar essa cinza. Aqui nesse tempo era a cinza do holocausto, a cinza do animal que foi queimado. Só que hoje, quando a palavra fala de ministério de cinza, o Senhor está falando de ministério que foi queimado. Sabe o seu ontem? Sabe o seu mês atrás? O seu ano atrás? Sabe lá quando você se converteu? Que você era crente ardentemente? Oh Deus, visita, aleluia! que você orava 3 horas de joelho. Que você pregava pro endemoniado. Que você pregava pro bêbado. Sabe? Essa lenha já queimou. Esse ministério já passou. Tá nas memórias de Deus. Porque Deus não esquece nada e recompensa cada um segundo as suas obras. Mas já passou. Essa lenha já queimou. Todos os dias tem que ser lenha nova. Todos os dias a busca tem que ser constante. Todo dia a gente tem que colocar lenha no altar. E o que é essa lenha? É busca, é oração, é consagração, é jejum, é leitura da palavra. Aleluia. É fazer a obra, é fazer aquilo que Deus ordenou a mim e a você. Deus, todos que Deus chama, Ele chama com um propósito, para um chamado, e Ele vai pedir conta de cada um. Então a lenha que passou, a lenha que já foi consumida, hoje é cinza. Cinza serve para quê? Para mais nada. Porém, até nisso aí tem que ter reverência, porque a palavra vai dizer que Ele veste umas vestes,
vai lá, pega a cinza e leva para fora do arraial e coloca num lugar limpo. Nós lemos isso aqui. Porque a obra de Deus, ela precisa ser limpa em todo o tempo. Seja no começo, seja no meio, seja no fim. A obra de Deus, ela precisa ser limpa. Ela precisa ter um foco, um propósito. Porque Deus, ele não faz nada por acaso. Tudo que ele faz é para um propósito. Então, quando ele fala aqui, é para colocar a cinza no lugar limpo, é porque ele recebeu aquela adoração, ele recebeu aquela oferta queimou e hoje é cinza. Só que cinza é lembrada. Então, leva para fora do arraial e coloca num lugar limpo. A obra do Senhor, ela precisa ser constantemente limpa. A palavra de Deus diz em Jeremias 48:10: maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Glórias a ti, maldito. Jesus. Sabe, às vezes a gente vem canta, às vezes a gente vem louva, às vezes a gente vem prega, começando de mim, a gente fica na porta, a gente fica no som, pastor, é isso, é aquilo. Mas às vezes a gente faz a obra de Deus relaxadamente. A palavra de Deus diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. A obra do Senhor tem que ser uma obra limpa, justa e com clareza. A obra do Senhor, quando a gente faz para o Senhor, a gente não faz para nós. Quando a gente faz para o Senhor, ela tem que ter um endereço certo, a glória de Deus. Ela tem que ser para a exaltação de Deus. Ela tem que ter um foco, a glória de Deus. Porque senão estamos perdendo o nosso tempo e ainda somos amaldiçoados, diz a palavra do Senhor. Aleluia! O fogo arderá sobre o altar. O fogo que está no altar arderá nele e não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha cada manhã. Cada manhã. Cada manhã. Por que eu falo cada manhã? Porque quando a gente acorda, um novo dia começa. Quando a gente acorda, uma nova semana vai começar, um novo mês. Novas expectativas, novos planos, novos projetos. Então essa lenha precisa ser colocada cada manhã. É quando a gente se droga, a gente se prostra, a gente fala com o Senhor, a gente entrega a Ele o nosso dia, a nossa vida, a nossa semana, o nosso mês. E tudo dá certo. Porque quando está nas mãos do Senhor, o Senhor guia, o Senhor conduz, o Senhor leva adiante. Aquilo que nós não podemos, Ele faz. Aquilo que está na nossa frente, Ele tira para que nós passemos, porque entregamos a Ele. Glória a Deus. Colocamos lenha no altar. E se tem lenha no altar, tem fogo no nosso coração. A chama do Espírito Santo queimando dentro de nós. Esse é o propósito de colocar lenha a cada manhã. Aleluia. Aleluia, Jesus. E sobre ele porá em ordem o holocausto. Ordem. Quando fala de ordem, fala de ordenança, fala de estar tudo alinhadinho. Sabe como Deus olha para nós aqui e vê? Ele quer ver nós tudo alinhadinho. Glória Só que a nem Deus. sempre nós está alinhadinho. Nem sempre. Por quê? Porque o pecado não deixa. Nós somos pecadores. Mas devemos nos esforçar para estar tudo alinhadinho na presença de Deus. Meu Deus. Tudo em comunhão, ajuda, comunhão com Deus, comunhão com o próximo, sem fazer diferença entre um e outro, sem gostar mais daquele do que daquele. Tudo alinhadinho, tudo em ordem, porque essa é a vontade de Deus. Ele colocará em ordem o holocausto. O holocausto é a nossa oferta a Deus. A nossa oferta a Deus é o nosso glória, é o nosso aleluia, é a nossa louvor, a nossa adoração. Aí num culto como este, dia de domingo, amanhã já começou, né, uma nova semana. E vocês estão na igreja para ouvir o que Deus está falando com você. Glória a Deus, aleluia. Quantos têm glória para dar ao Senhor? Quantos têm aleluia para dar ao Senhor? Quantos querem subir o nível de adoração ao Senhor nessa noite? Quantos querem sair da mesmice? Quantos querem sair do culto automático? Quantos querem sair dessa mesmice? Quantos querem subir o nível de adoração? Quantos querem subir o tom? Glória a ti, meu Pai, aleluia. A palavra de Deus diz que a sarça ardia e não se consumia, mistério de fogo. Lá em Horebe, o monte de Deus. A sarça ardia e não se consumia, era fogo de Deus. Presta atenção no que é fogo de Deus, no que é fogo do inimigo. Fogo de Deus, ele arde e não consome. Nessa função. A sarça é uma árvore, ela ardia, mas não se consumia. Isso chamou a atenção de Moisés. Isso levou Moisés a um propósito: libertador de Israel. Aleluia! Agora o fogo que desceu sobre os jumentos de Jó, diz que veio do céu. Vocês vão ler lá que vocês vão ver, desceu do céu. Mas não era fogo de Deus, era fogo do inimigo. Porque quando Deus permitiu que o inimigo tocasse de tudo que já tinha, ele foi lá e fez aquilo. Então diz que o fogo desceu do céu, mas não era fogo de Deus. E a palavra vai dizer mais pra frente no Novo Testamento que, se possível, ele faz descer fogo do céu para enganar os escolhidos. É obra do inimigo. Aleluia. Como você difere o fogo do inimigo
vive com o fogo de Deus? Com o fogo do Espírito Santo que está dentro de você. Aleluia. Com a chama viva. Agora, e se a chama estiver apagada? E se a chama estiver morta? E se não tiver mais nem lenha? Aleluia. Olha lá que nem mais cinzas. A igreja do Senhor precisa estar viva na presença de Deus. A igreja do Senhor precisa estar viva, queimando o tempo inteiro, seja noite, seja dia, seja madrugada. Quando for embora, quando chegar em casa, amanhã, quando amanhecer, quando ir para a empresa, para o trabalho, para a escola, precisa estar viva, precisa estar queimando. Porque a chama que está dentro de você, que chama os outros, é o brilho que está em você, que os outros vê diferença em você. É aquilo que você carrega, chamada presença do Espírito Santo, que atrai as pessoas a Deus por meio de você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então a palavra de Deus vai dizer que quando Nadab e Abiú ofereceram aquele fogo estranho, eles foram consumidos imediatamente. Mas hoje temos graça. Então por estarmos na graça, o Senhor não vai matar a gente imediatamente quando oferecemos fogo estranho. Porque muitas vezes nós oferecemos com nossas atitudes. Porém, o Senhor, Ele não vai nos matar imediatamente, mas eu quero perguntar para mim e para você nessa noite, qual é o fogo que você tem carregado dentro de você? Aleluia. Qual é o fogo que você tem carregado dentro do seu coração? Verdade, Senhor. Será que é um fogo estranho? Será que é um fogo de Deus? Será que é um fogo que queima o pecado? Será que é um fogo que te ensina a renunciar às vaidades, tudo que não te leva a Deus? Tudo que te leva a pecar contra Deus? A palavra vai dizer que aquele que se diz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Mas nós estamos no mundo. Jesus orou para que nós fôssemos guardados no mundo, como já foi dito. Nós estamos no mundo, mas não devemos ser amigos do mundo. A amizade é diferente de estar. A amizade é diferente de necessitar estar, porque necessitamos estar. Mas há uma diferença, e Deus, Ele busca os que adoram Ele em espírito e verdade. Essa é a diferença. Essa é a diferença daqueles que estão e aqueles que não estão na presença do Senhor, fazendo ou não fazendo o que o Senhor se agrada. Mateus 25 vai dizer que 5 virgens eram loucas e 5 prudentes. Aí as 5 loucas falam assim: dai-nos do vosso azeite que nossas lâmpadas se apagam. Fala de fogo também, porque lá naquele tempo não era luz, era candeia. E candeia ela funciona com azeite e fogo. E as lamparinas delas se apagavam, não estava apagada. Mas já havia nelas a preocupação, porque elas sabiam que o fogo acabando, acabou para elas. Acabou. Elas não iam conseguir chegar onde elas precisavam, elas não iam conseguir encontrar com o noivo. E as prudentes falam: vai comprar. E quando elas vão e compram, não tem mais noivo, não dá mais tempo elas entrar. Mas por que o fogo delas não se apagando? Porque elas não tinham azeite, e o azeite é o que mantinha o fogo aceso. Elas não tinham mais como manter aquele fogo aceso. E quando aquele fogo se apagasse, era o fim, acabou, elas iam estar em escuridão, elas iam estar em trevas. E o noivo, quando ela chega e bate na porta, o noivo fala assim pra ela: quem são vocês? Somos as virgens que ficou pra trás, tal. A palavra diz assim. Aí o noivo vai falar assim: afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque ele pede para que ela mostre o rosto e elas não têm luz para mostrar. Não conseguem clarear o rosto delas. Então todas as vezes que nós perdemos essa luz, todas as vezes que essa luz não é grande o suficiente na nossa vida para nos transformar, para nos modelar, para nos modificar, nós estamos nós estamos perecendo diante do Senhor. Nós estamos deixando de ficar na luz e ficando na escuridão. É por isso que essa palavra vem para essa igreja nessa noite. É para avivar a igreja. É para levantar a igreja. Para que a igreja tenha consciência que precisa ter luz no seu coração. Aleluia. Fogo do Espírito Santo. E o que é essa chama viva dentro de si? É manifestações de língua? Sim e não. Porque a palavra vai dizer em Atos 2 que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Mas no Velho Testamento você vai ver em vários lugares, Saul foi cheio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo se apossou dele, ele não falou em língua. Davi também. Josué, em Números 27:10, vai estar cheio do Espírito Santo e ele também não falava em língua. E aí, se você for caçar exemplos, você vai achar muitos. Não é evidência de estar cheio do Espírito Santo muitas vezes falar em línguas, isso é dom de línguas. Aleluia. Está cheio do Espírito Santo, ter a presença do fogo que está dentro de si, é ter diferença, é confrontar o pecado, é contestar a iniquidade, é mostrar que você é luz na terra. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Porque a palavra vai dizer também que nos fins as línguas cessarão, as profecias desaparecerão.
E aí, se você tiver luz, se você tiver uma chama queimando dentro de você, se o altar do seu coração estiver em ordem, se tiver sacrifício de oferta pacífica para Deus dentro de você, você vai subir. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer em Apocalipse: antes fosse frio ou quente, porque morno eu vomito. Deus não quer aquele crente pé na igreja, pé no mundo. Deus não quer aquele crente que domingo tá na igreja, a semana toda tá em casa vendo novela, Netflix, lá. Deus quer um crente que tenha compromisso com a obra. Deus quer um crente que tenha aliança, compromisso com Ele, casamento com Ele, vida no altar com Ele. Deus quer um crente que ele possa escrever o nome lá no livro da vida e dizer: é minha filha, é meu filho. Deus quer um crente que tenha compromisso com Ele, que tenha intimidade com Ele. Que quando dobra o joelho, Deus mostra a vida dos outros, Deus revela. Glória a Deus. Que quando profetiza, Deus cumpre. Deus quer crente que tenha reverência com Ele. Aleluia. Deus quer crentes santificados. Deus quer crentes que tem um altar vivo e em chama viva dentro do seu coração. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és lindo, meu Deus. Sansão usou fogo para se vingar dos seus inimigos. Ele botou fogo à seara dos filisteus. Era inimigo mesmo, tinha que queimar mesmo. Sansão era danado. Porque o fogo também é sinal de destruição. Sabe, uma palavra muito dura, às vezes, de falar, devemos falar com cuidado para não machucar ninguém, mas a palavra e a verdade precisa ser pregada. A palavra de Deus vai dizer assim, que lá em há tempo para todas as coisas, Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas mesmo, gente, realmente. E sabe, Salomão não escreveu tudo lá porque a Bíblia não ia dar conta de escrever tudo, mas há tempo para todas as coisas mesmo, sabe? Há tempo para o crente que vive na presença, há tempo para aquele que diz que vive na presença, mas não está na presença coisa nenhuma. Às vezes estamos no caminho certo e fazendo a coisa errada. O que é isso? O caminho certo é estar em Jesus, está todo mundo em Jesus, está todo mundo indo à igreja, mas nem sempre está fazendo a coisa certa. Aleluia. E a palavra de Deus vai dizer que há um fogo, há um tempo para todas as coisas. E nesse tempo para todas as coisas há sim. Porque há um dia chamado de grande dia, o conhecido como juiz final, em que vai dizer que o bicho não morre e o fogo não se apaga. Sabe o que é isso? Aleluia. Aqueles crentes que brincaram, aqueles crentes que tiveram tempo de fazer um compromisso com Deus, uma aliança. Aqueles crentes que tiveram a oportunidade de escrever seu nome no livro da vida. Aqueles crentes que todos os dias que Deus deu livramento, Deus livrou da morte, do infarto fulminante de noite, que Deus guardou do acidente, que Deus tirou às vezes de situações perigosas, que Deus livrou, que Deus guardou, que Deus protegeu. Só que não deram ouvido, não deram crédito. Então vai haver um tempo sim para todas as coisas. E esse tempo chama grande dia, juiz final. E nesse tempo a palavra vai dizer que não vai ter julgamento para eles. Porque se não achar o nome escrito no livro da vida, desce direto. Aleluia. É a palavra. Santo é o teu nome. Então vai descer direto, porque não vai haver julgamento. Porque não tinha o nome escrito. Não quiseram compromisso, não quiseram um casamento, namorou a igreja, namorou Jesus, mas não firmou compromisso com Ele, não fizeram aliança com Ele, não quiseram um compromisso com Ele. É, meu Pai, aleluia. Então, nesse fogo, não é o fogo da sarça ardente não, tá? Porque o fogo da sarça ardente, ele queima, mas não consome. Esse não, esse consome, esse arde, esse destrói, mas o bicho não morre. E o fogo não apaga. Em outras palavras, inferno. Deus. Que livre nosso Deus de ter alguém aqui hoje nessa situação. Mas se tiver, sabe o que essa palavra está dizendo para você? É um convite. Isso é Deus te mostrando que todo dia você tem uma chance. Todo dia você tem uma oportunidade. Todo dia o Senhor está falando com você, dizendo: eu te amo, eu te quero. Se você vier, eu te abraço. Se você quiser, eu escrevo o seu nome. Aleluia. Aleluia, Jesus. Isso é Deus dando uma oportunidade. Porque o amanhã pertence a Deus. Nós não conhecemos o amanhã, né? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aí a palavra de Deus vai dizer em Apocalipse: aconselho-vos que de mim comprai ouro provado no fogo. Eita, Deus lá. Sabe o que é isso? Comprai de Deus, não comprai do homem, não comprai às vezes do pastor, da missionária, do bispo, do irmão. Não, comprai de Deus, porque Ele tem ouro puro, provado no fogo. A palavra de Deus vai dizer que a palavra de Deus ela é ouro provado em fogo de barro 7 vezes. Glória a Deus. Então é de Deus que devemos comprar ouro puro. É dele que devemos buscar a verdade. A verdade não é o que os outros te dizem, a verdade é o que a palavra te diz. Glória a Às Deus. vezes a gente ouve a palavra
distorcida, diferenciada, mas a palavra verdadeira é a que Deus transmite para nós. É essa aqui, ó. Glória a É a que Deus, você tem na aleluia. mão, é a que eu tenho na mão. Às vezes a pessoa pega um texto e coloca outra coisa em cima e prega para você. Por isso que as igrejas estão do jeito que está aí hoje em dia. Mas nesse lugar ainda prega a verdade. Nesse Glória altar ainda a queima o Deus. Espírito Santo de Deus. Nesse lugar ainda se prega a verdade para a salvação da minha e da sua alma. Glórias a ti. Nesse púlpito o Espírito Santo ainda manda. Aleluia. E ele deve continuar mandando, porque somos chamados para representar e não substituir. Sabe o que é isso? Quando toma decisões guiadas pelo Espírito Santo. Porque a obra é do Senhor, porque as almas é do Senhor, foi Cristo que morreu por elas. Glória a Jesus. Aleluia. É no fogo que se prova o ouro e a prata. Aleluia. Isso quer dizer que é na prova, é no deserto, é na dor, é no sofrimento, é na angústia, é na tristeza. É quando você vê seu filho lá em uma situação que você não pode fazer nada, e o coração da mãe se quebra, o coração do pai se quebra. É quando você tem alguém em grande necessidade e você não pode fazer nada. É quando a enfermidade está lá levando a um parente teu lá no hospital, você está vendo ele nas últimas, é sustentado por aparelhos e você não pode fazer nada. É no fogo, isso é fogo. Às vezes é no câncer, às vezes é na provação do casamento, na destruição da família. Isso é fogo. E é nesse fogo que Deus prova o ouro e a prata. Glória é nesse a Deus. fogo que Deus sabe quem é crente e quem não é. Aleluia. É nesse fogo que Deus descobre quem são os verdadeiros e quem não são. Glória a Deus. Aí se Aleluia. você permanece, se você persevera, se independente da resposta, independente da situação, você permanece na presença de Deus, aí você é ouro. Glória a Provado Deus. no Aleluia. fogo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, meu Deus. Sabe, estar cheio do Espírito Santo não é uma animação. Aleluia. Não é um movimento, não é só esse movimento aqui. Estar cheio do Espírito Santo é lá fora. Estar cheio do Espírito Santo é transmitir as obras do Senhor e ter em si evidência dos frutos do Santo Espírito. és tu, meu Pai. Aleluia. Porque tem gente que acha que está cheio do Espírito Santo é pular, rodar, sapatear, falar em línguas, e é. Mas não é Glória só. a Deus. Aleluia. Porque lá fora você não faz isso. Você não vai sair você não vai estar no seu emprego pulando, rodopiando, falando em mistério. Dentro do ônibus, no supermercado, na farmácia, no meio da rua. É porque escandaliza. Existe um momento certo para isso, existe um lugar certo para isso. Tempo, casa de Deus, lugar de adoração. Oh, Mas lá aleluia. fora você evidencia com o quê? Com os frutos do Espírito. Espírito Santo de Deus. É isso que você transmite, que você está cheio do Espírito Santo de Deus. Então o seu altar deve estar em ordem a cada dia. A cada manhã que você levantar, coloca seu altar em ordem. Aleluia. Porque quando a palavra vai dizer que no verso 9, essa é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã. Por que a palavra frisa em dizer toda a noite até pela manhã? Se à noite a gente está dormindo, descansando, estamos no nosso subconsciente, não está acontecendo nada, a gente foi dormir depois de um dia cansado. Mas Jesus disse assim, ó, que de dia o pai de família semeia a seara de trigo, mas de noite vem o inimigo com um sapatinho de lã e joga o joio no meio. Aí Jesus continua dizendo assim, que as virgens, elas estavam todas preparadas, né? As 10. Pelo menos ali, elas ainda estavam preparadas. Elas não tinham se dado conta que o azeite tinha acabado. Mas de noite, tosquenejaram todas e dormiram. Todas. De noite. Vocês estão entendendo o porquê de noite estarem preparados? Porque a palavra de Deus diz também que o Senhor, Ele virá como um ladrão de noite. E se nós não estivermos preparados, a gente vai ficar. Ele pode vir de dia, no raio do meio-dia. Mas a palavra diz que Ele pode vir também de noite. Por que de noite devemos estar preparados? É por isso. Para que não sejamos pegos despreparados. Para que não precisamos estar fora da vontade do Senhor. Jesus diz assim que quem anda de dia não tropeça porque vê a luz do mundo. Você não tropeça num tronco de árvore. Você não bate de cara na parede. Você não tropeça numa coisa grande, você tropeça em tocos. São pequenas coisas que te fazem tropeçar na presença de Deus. Aleluia. São pequenas coisas, são tronquinhos. É isso que te faz tropeçar. Então se você anda de dia, você tem a luz do mundo. Mas se você anda de noite, você pode tropeçar. Então é por isso que a noite inteira
Até pela manhã Glórias o a altar ti, deve meu estar Pai. aceso e deve estar com a chama acesa e a lenha deve estar em ordem. Deus lindo, aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, meu Mantém Pai. todos os dias, mantém todas as manhãs.